El Señor les O Senhor bendiga. abençoe vocês. Tomara que Deus derrame muitas bênçãos espirituais e materiais sobre todos vocês e que Ele ouça as suas orações e que Ele olhe as suas necessidades e também os desejos dos seus corações. Hoje a nossa reflexão é sobre algumas perguntas que as pessoas, quando elas escrevem para mim, fizeram, e eu vou tentar brevemente explicar algumas coisas, como por exemplo os vícios. Perguntaram para mim sobre os vícios e deram exemplos de muitas coisas que são vícios na vida das pessoas. Mas eu vou falar aqui sobre fumar, sobre se drogar, sobre assistir pornô. Também tem uns outros vícios, tem mais vícios. Mas, como exemplo, eu vou listar esses 3. E nós falamos que aqueles vícios trazem consequências para o futuro e consequências ruins, é claro. Se é um vício como fumar, por exemplo, no futuro a pessoa ela vai ficar doente. E isso acaba prejudicando a saúde da pessoa. E quando a pessoa fuma muito, ela acaba incomodando as pessoas próximas dela, que acabam tendo que respirar a fumaça do cigarro. As pessoas, elas ficam incomodadas, chateadas por causa daquilo. Mas o homem e a mulher que têm o vício continuam fumando e eles não conseguem largar aquele vício, parar de fazer aquilo. E as pessoas perguntam para mim se aquilo é pecado. Nós não sabemos se é pecado ou não. Mas o que nós sabemos é que todas as coisas que são feitas de um jeito exagerado, que viram um costume, e aquilo depois vira um vício, acaba prejudicando a sua saúde e também incomoda os seus parentes e as pessoas mais próximas. Isso aí incomoda muito. Também se drogar, por exemplo. Também a pessoa, ela vira viciada naquilo e ela não consegue viver sem consumir drogas, sem se drogar. E no futuro, as consequências são que a pessoa pode ficar muito doente, a pessoa pode se matar. Quantas pessoas não acabaram morrendo, se suicidando porque eles estavam drogados, eles acabam perdendo a cabeça, não sabem o que fazem, viram agressivos, eles acabam sendo desrespeitosos com a sua família, pais, mães, tias, tios, filhos, eles perdem a cabeça, perdem o juízo, se machucam e machucam os outros ao seu redor. Então essas são as consequências, um sofrimento constante. E as pessoas, elas pensam se aquilo for um pecado. Não vamos pensar tanto que aquilo for um pecado, mas as consequências que aquilo traz no futuro, mais do que tudo, a reação das pessoas que acabam sofrendo desses vícios, vamos dizer assim. Também, por exemplo, assistir pornografia. Tem pessoas que assistem pornô, não de um jeito exagerado, mas acaba sendo uma coisa rápida, uma coisa do momento, e não afeta eles. Mas tem umas outras pessoas que aquilo acaba afetando eles muito, eles se enchem de vícios daquilo, eles ficam viciados, e se eles não conseguem assistir o tempo todo, todos os dias, eles não conseguem sossegar. E também eles prejudicam a sua alma, o seu espírito, a sua estabilidade emocional. Elas acabam se prejudicando e prejudicam muitas pessoas que estão ao seu redor também com os seus comportamentos. Porque tem muitos que têm maus comportamentos depois de assistir todas aquelas coisas de um jeito viciado, como um vício.
Tudo tem consequências, todas aquelas coisas têm consequências no futuro. E por causa disso, nós temos que orar e pedir a Deus. Cada pessoa que for vítima de tudo aquilo tem que orar e pedir a Deus que ajude ela, que liberte ela para que ela possa ser feliz, possa ter paz e possa fazer feliz as pessoas ao seu redor. Vamos continuar com um outro assunto também que perguntaram para mim a respeito do fanatismo, não é? Muitas pessoas perguntam para mim sobre o fanatismo na igreja, o fanatismo na religião, mas nós vamos ver que o fanatismo é uma paixão irracional. O fanatismo é ser extremista, defender qualquer causa, seja cultural, religiosa, de esportes, bem, de qualquer coisa na vida. Quando a pessoa ela vira tão extremista que ela defende e vive aquilo de um jeito muito tenso, diz também aqui que o fanatismo é uma pessoa que ela não é flexível, ela é uma pessoa exagerada, ela gruda numa causa sem analisar, sem pensar direito, ela só segue aquilo cegamente e defende aquilo. É uma pessoa que não mede esforços para defender a sua opinião, mesmo estando certo ou não, ela defende a sua opinião porque ela acredita naquilo. Aquilo é fanatismo, é um jeito exagerado de acreditar, pensar e defender uma causa, uma opinião. E quando a pessoa é extremista desse jeito, as outras pessoas falam, mas ela é fanática. E isso aí causa violência entre as pessoas, entre as famílias, entre as amizades e os vizinhos. Causa brigas e discussões. E tem muitas pessoas que são fanáticas, por exemplo, dos esportes. Outros são fanáticos dos atores e as atrizes, dos cantores, de muitas pessoas que se destacam no mundo, dos esportistas, por exemplo. E as pessoas, elas ficam fissuradas naquelas pessoas. E aquilo causa conflitos, brigas e inimizades, guerra entre as pessoas, os parentes, os amigos. É isso que acontece por causa do fanatismo. Então, aqueles que perguntam para mim sobre o fanatismo, na Bíblia não fala daquela palavra fanatismo, mas as pessoas, elas chamam aquilo quando elas veem o seu parente que fica muito tempo indo na igreja, que vai todos os dias na igreja. Mas, na verdade, fanatismo é quando a pessoa, ela exagera e sem ter nenhum raciocínio, sem pensar direito, ela fica defendendo e afirma alguma coisa que, na verdade, não é. Para não sermos fanáticos, nós temos que ser sábios, inteligentes, prudentes, moderados. Se nós podemos assistir as coisas, tudo bem. Se nós não podemos assistir, também. Se nós podemos comer, tudo bem. E se não podemos comer, tudo bem também. Se nós conseguimos ir assistir todos os esportes e os filmes e os cantores, se vocês conseguirem assistir aquelas pessoas, então tudo bem se vocês tiverem o dinheiro. Mas se vocês não tiverem o dinheiro, tudo bem também. Que no seu coração não tem aquele extremo, aquela angústia, aquela aflição por você não conseguir participar daquilo, porque você virou fanático, exagerado daquelas coisas. Também tem pessoas que, no meio do seu fanatismo, elas usam palavras erradas, quer dizer, palavrões. Elas usam as redes sociais para xingar os outros e ofender as pessoas, falar coisas erradas, até sexuais, para defender aquilo que ela acha bonito e que ela defende. A pessoa sofre, a pessoa ela vira escrava. Ela vira escrava de todos os acontecimentos, as situações, de tudo o que acontece na vida, na sua comunidade, na vida social, na sociedade. As pessoas, elas viram
escravas daquelas coisas. E elas sofrem por causa daquilo. E elas acabam gerando inimigos. E tem pessoas que, exagerando tanto, quando nós falamos do fanatismo, tem pessoas que elas acabam até não cumprindo com os seus deveres na sua casa, no seu lar, na sua família. Eles não dão o dinheiro necessário das suas responsabilidades de esposo, esposa ou filho. Pode faltar tudo em casa, mas para bancar o seu fanatismo, aí eles arranjam dinheiro. Aí eles têm dinheiro para comprar, por exemplo, boletos, para ir no show do cantor, para ir no estádio. Eles acabam gastando errado o seu dinheiro. E eles acabam não cumprindo com os seus deveres em casa. Outros compram roupas muito caras, aquelas roupas que fazem referência a pessoas importantes. Eu ouvi falar de algumas pessoas que elas idolatravam alguém que já morreu, uma pessoa importante que já morreu. Eu me lembro que eu ouvi as pessoas que eram fanáticas, seguidoras daquele cantor famoso. Eles eram tão fanáticos que mesmo a pessoa já tendo morto, e não sei se até hoje idolatram ele, ainda rendem culto para aquela pessoa. Isso aí chama fanatismo, porque eles estão exagerando. Eles exageraram no seu jeito de agir. E também eu conheci pessoas que ficavam comprando roupa, blusas e jaquetas. Bem, como vocês chamarem, blusas. Eles compram e elas são caras, mas são de pessoas de esporte, de pessoas importantes, atores. Bem, todas aquelas pessoas destacadas que têm muita fama, as pessoas compram aquilo num preço super alto e colecionam aquilo, mas a sua família sofre de fome. Eles estão aguentando fome porque a pessoa, ela gostava mais de gastar o dinheiro naquilo do que de cumprir com os seus deveres. E tudo aquilo chama fanatismo. Quando as coisas são feitas de um jeito exagerado, quando elas saem do ordem que as coisas têm. Então, na Bíblia, na igreja, na religião, como nós poderíamos falar do fanatismo? Uma pessoa que vai na igreja e você, como amigo e vizinho, você chama a pessoa de fanática porque ela vai na igreja. E com certeza a pessoa que vai na igreja, para ele ou para ela, tudo é pecado. Tudo é pecado. E aí a pessoa tem que ficar ouvindo as 24 horas do dia, ela tem que ficar de joelhos orando ou lendo a Bíblia, ou ela tem que ficar ouvindo o dia inteiro o ensinamento. E ela acaba não trabalhando, não fazendo as tarefas de casa, não fazendo as coisas que nós temos que fazer na nossa vida normal. Então, aquela pessoa acha que ela está fazendo bem porque ela está procurando a Deus, mas na verdade não, ela está exagerando. E aí então o seu vizinho, o seu parente chama ele de fanático, fala, você é muito fanática porque toda hora eu estou vendo você ajoelhado lendo a Bíblia e olha, a casa ela está desajeitada, desarrumada, você nem tem para pagar o aluguel porque você não está trabalhando, porque toda hora você está lendo e orando. E aquele jeito exagerado de fazer as coisas, o jeito extremo de fazer as coisas, faz você virar uma pessoa fanática. E se alguém te chamar de fanático, eles têm a razão. Porque tem tempo para tudo. Há tempo para trabalhar e tempo para estudar, tempo para descansar, tempo para dormir, tempo para ler a Bíblia e tempo para orar a Deus. Temos tempo para tudo e a pessoa ela tem que distribuir o seu tempo do jeito certo para cumprir com todos os seus deveres espirituais, materiais e na sua família. Ela também tem que dar para a sua família o que é deles, para a sua pessoa, as pessoas ao seu redor. Então, tomara que vocês entendam mais ou menos o que significa o fanatismo, o que significa
nós não podemos ser extremistas, temos que ser sábios, inteligentes, analisarmos as coisas e fazermos tudo do jeito sábio e prudente. Temos um verso em Provérbios que fala: por que gastais o dinheiro no que não é pão? Porque as pessoas, elas gastam do jeito errado o seu dinheiro, sem cumprir com os seus deveres. Se sobrar o seu dinheiro, tudo bem, gasta ele, mas primeiro paga com os seus deveres e as responsabilidades, depois compra o que você quiser. Tomara que tudo tenha sido claro para vocês, que vocês tenham compreendido. E agora vamos abrir a Bíblia em Efésios 5, do verso 1 ao 8. Efésios, no capítulo 5, do verso 1 ao 8. É a reflexão do que o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo e ele ensinou para a igreja, para os crentes da igreja de Éfeso naquela época. E essas palavras aqui também servem para nós hoje, para que a nossa vida espiritual cresça e para que nós possamos e saibamos como agradar o nosso Deus. Então, diz o apóstolo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vocês percebem? Imitadores de Deus como filhos amados, sábios, prudentes, inteligentes, retos, justos, fazendo todas as coisas do jeito certo. E andar em amor, isso aqui significa não fazer pecados, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor Jesus, ele foi oferta e sacrifício vivo. Ele se apresentou diante do Pai Celestial para que nós pudéssemos entrar no reino dele, nas bênçãos espirituais e celestiais, para que nós possamos desfrutar com o Senhor de tudo aquilo que Deus oferece para as pessoas que confiam nele. No verso 3 diz que depois de ele querer que nós sejamos santos e perfeitos como o Senhor Jesus foi, diz: mas a fornicação e toda impureza ou avareza. Dentro disso temos o fanatismo e os vícios que tem tantos e de tantas coisas. Fala: nem sequer se nomeie entre vós os crentes como convém aos santos, aqueles que se converteram ao verdadeiro evangelho do Senhor. Diz: tudo aquilo convém aos santos se afastar daquilo, porque os homens e as mulheres que se converteram ao Senhor são santos. Então diz aqui que eles não deveriam falar, nem muito menos fazer nenhuma dessas coisas aqui imundas, nem avarezas, nem fazer nenhum tipo de pecado. No verso 4, nem obscenidades, quer dizer palavrões, nem tolices, nem chocarrices, são pecados que não convém, diz. Mas antes, todos vocês deveriam dar para Deus ações de graças, por causa de tudo que vocês recebem da mão de Deus. Porque diz: porque tendes bem entendido que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nenhum que não cumprir com os mandamentos do Senhor, diz aqui, nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, diz aqui que tudo isso tem que ser esquecido. A imundície, fala de muitas coisas, a impureza. Dentro da impureza temos a pornografia e os vícios de outras coisas que o homem faz com o seu próprio corpo. Então, tudo aquilo faz parte, diz aqui, que temos que nos afastar, porque nós temos que viver como o Senhor viveu, como Ele andou. Viver santamente e retamente. No verso 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não queremos ser filhos da desobediência, nós queremos ser filhos obedientes a Deus. Diz: não sejais, pois, participantes com eles,
com as pessoas que fazem maldades, que falam palavrões e as pessoas que praticam todas aquelas maldades. Diz: não sejais participantes, não andem com eles, não fiquem junto deles, não fiquem batendo palma para aquilo que as pessoas fazem. Porque se vocês baterem palma e ficarem junto daquelas pessoas, se vocês estiverem participando e compartilhando com aquelas pessoas que praticam todos esses pecados, quer dizer que você concorda com eles. E de um certo jeito, então você está ofendendo a Deus, mesmo você não fazendo as coisas. Mas você ofende a Deus só de você participar, de você compartilhar com as pessoas que vivem naquelas maldades. Diz: noutro tempo erais trevas. Noutro tempo nós não sabíamos de Deus, mas agora sois luz no Senhor. E nós temos que andar como filhos da luz, sabendo e conhecendo a doutrina do Senhor e praticando ela. Tomara que Deus esteja nos ajudando, tomara que Deus ajude vocês a entender e compreender a doutrina e os caminhos do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por esta reflexión. Gracias por tus consejos, tus orientaciones, por tu guianza. Gracias por tu enseñanza que nos das aquí a través de esta reflexión, de esta lectura de la Biblia. Sabemos que esta lectura también es para nosotros porque tú eres el mismo ayer y hoy. Tú eres un Dios en espíritu y en verdad, un Dios vivo y de poder. Y por eso tú estás vivificando estos escritos para que lleguen a nuestro corazón, para que lleguen a lo profundo de nuestra alma y estén en nuestros pensamientos y nosotros podamos hacer tu voluntad y cumplir tus mandamientos. Eso queremos, Padre. Ahora, mi Señor, gracias te doy y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano y haz milagros y señales en todas las personas, hombres y mujeres, niños, ancianos, que reciban sanidad, que reciban liberación, que tú seas quitando brujerías, hechicerías y maldiciones del enemigo, destruyendo, Señor, toda maldición, toda enfermedad física, toda enfermedad psíquica. Liberta a cada uno, rompe las cadenas, corta las ataduras, las ligaduras y destruye esa obra del maligno. Bendice cada uno, bendícelos, Señor, y libértales, mi Señor. Dales en abundancia, prospérales en su camino, dales felicidad y paz. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. A glória seja para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor. O coro 46. Coro 46, que chama A Madrugada. Ainda estava escura, mas nós não falamos de uma madrugada física. Fala que todos os dias da nossa vida, o primeiro que nós temos que fazer é agradecer a Deus, orar a Ele e clamar para Ele. É disso que nós chamamos de madrugada. Quer dizer, Deus no primeiro lugar e depois todas as tarefas que nós temos na nossa vida normal. Vamos cantar para o Senhor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí.
Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que eu confio em ti. A glória seja para o nosso Deus. Obrigada, agradecemos o Senhor. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amo vocês no Senhor e até mais.